gente, tudo bem? Pessoal que já me acompanha nesse canal há um tempo deve estar reconhecendo esse cenário aqui, gente. Eu acho que deve, olha. Tudo branquinho, não tá dando pra vocês verem, né? Os armários branquinhos aqui e tal. Pessoal, a aula de hoje é sobre tipos de sujeito, tá? O de sempre, gente. Essa postagem está lá no blog www.linguaportuguesavassaladora.blogspot.com.br e eu vou fazer o de sempre. Vou lendo com vocês e eu vou complementando essa leitura. Tudo bem? Tipos de sujeito. Em um enunciado completo, via de regra, nos é dada uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa. O ser de quem se informa algo denomina-se sujeito. A informação propriamente dita recebe o nome de predicado. Então, gente, para encontrar sujeito, você tem que agora, vocês têm condições para isso, capacidade para isso de encontrar o verbo, porque para encontrar o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta para o verbo, tá? Quem ou o que. Então, é a pessoa, é algo de quem eu falo alguma coisa, sobre quem eu enuncio alguma coisa, é o sujeito. Descobrir quem é o sujeito, do verbo para frente o que sobrar é predicado. Nossa, Renato, mas é bem simplório isso aí. É, mas funciona, gente. Funciona, não adianta. São aquelas coisas básicas que não são nem muito politicamente corretas e tal, mas que funcionam, que passam 20 anos e você lembra ainda como é que faz? Pois é. Gente, então é o seguinte. Margarida dirigia a palavra às classes menos abastadas. Ai, gente, desculpa esses exemplos que eu peguei, tá? Como a Margarida era legal, né, gente? Nossa Senhora! Ela conversava com o pobre. É de lascar, né, gente? Tá parecendo as pérolas do Enem, que eu vou trazer para vocês. Eu preciso trazer. Bom, gente, eu faço a pergunta. Eu só preciso achar o verbo, dirigia. Quem dirigia? Opa, Margarida. Se você conseguir, quem dirigia a palavra às classes menos abastadas? Margarida. Achei o meu sujeito, que é a pessoa de quem eu vou falar alguma coisa, mesmo estando descabelado, né? Então, Margarida é o sujeito, dirigia o verbo, e a palavra às classes menos abastadas é, junto com o verbo, o predicado, tá, gente? Me parece aqui que isso não ficou muito claro, mas o verbo faz parte do predicado, tá? Sujeito simples e composto. Dependendo do núcleo, o sujeito pode ser simples ou composto. Para. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito, tá? Às vezes o sujeito é uma palavra só, tá? Mas acontece que ele pode ser uma expressão inteira, porque eu tenho ali junto com o substantivo, que é o núcleo do sujeito, eu posso ter artigo, ou seja, determinantes, artigo, adjetivo, etc. Eu tenho que ver qual que é a palavra mais importante, que independente de todas as outras que se referem a ela, ela que tem um sentido próprio, ela é o núcleo. Se tiver um núcleo só, é sujeito simples, tá? Que foi o caso aqui da Margarida. Só tem ela lá, né? Toda pimpão. Então, é sujeito simples, tá? É simples quando possui um só núcleo, como em uma vaca vivia pastando a vida. Desculpa, gente. Vamos lá. De onde que eu tirei esses exemplos, gente? Pelo amor de Deus. Uma vaca vivia pastando à vista de todos. Quem vivia pastando à vista de todos? Uma vaca, tá? Então, uma vaca. Qual que é o núcleo aí? Qual que é a palavra mais importante? É o substantivo vaca, porque uma é um artigo, é um determinante só. Se eu falar uma vivia pastando à vista de todos, vocês vão entender? Não, né? Mas se eu falar vaca vivia pastando, opa, tá faltando alguma coisa. Mas ok, entendi que é uma vaca que vivia pastando à vista de todos. Desculpa, gente. Tomara que eu não tenha que cortar esse vídeo com esse exemplo infeliz aqui. Mas pode ser composto quando possui mais de um núcleo, ou seja, tem mais de um substantivo, tem mais de uma palavra que é a mais importante, que segura, que carrega todo o sentido ali do sujeito, tá? Então eu tenho um exemplo, meu Deus do céu. Bois, vacas e cabritos andavam misturados. Então quem andava misturado? Opa, bois, vacas e cabritos. Não tenho núcleo só não, eu tenho 3. Então eu tenho um sujeito composto, tá, gente? Simples assim. Agora vamos lá.
Eu vou colocar todos os nomes que a gente usa para se referir ao sujeito desinencial, mas tem que ficar claro, gente, que agora, na modernidade, a gente chama esse sujeito de sujeito desinencial, tá? Porque eu descubro quem é esse sujeito através de desinências verbais, através do verbo, tá? Mas tem muito professor por aí que chama de outros nomes ainda, né? Vamos nos modernizar, né, gente? Ficar mais antenado aí, tá? Eu vou passar todos os nomes para vocês. Eu posso chamar de sujeito elíptico, oculto, subentendido ou desinencial. Levando-se em consideração... O que foi esse dedinho aí, né, Renato? Levando-se em consideração que o desinencial é que é o que há mesmo, tá? É o que a gente chama, o que vocês vão encontrar nas provas aí, tá? Então, eu vou dar a explicação aqui antes de fazer a leitura, ele é um sujeito que não está explícito lá na frase. Quando faz a pergunta para o verbo, você não consegue encontrar ele escrito ali, tá? Você descobre através do verbo, tudo bem? Então, por isso que a gente fala que ele está oculto, que ele está elíptico, tá? Porque ocorreu uma elipse, uma retirada dele. Porque eu não precisei escrever ali, através do verbo você consegue descobrir quem é ele, tá? Ele está subentendido, porque ele está óbvio ali, só não está escrito. E ele é desinencial, porque a partir do verbo eu descubro a existência dele. Às vezes, por questões estilísticas ou até mesmo por questão de precisão, o sujeito simples não aparece expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal. Então, como, por exemplo, quando eu falo assim, estive com você ontem pela manhã, estive, eu estive. A partir do verbo, da conjugação dele, em primeira pessoa do singular, eu descubro que eu, tá? Estive. Ou então comemos muito. Quem? Nós. Tá? Através dessa desinência aí verbal, desse final aí, mos, né? De comer, mos, quer dizer que nós comemos. Tudo bem? Esse tipo de sujeito também é conhecido como oculto, desinencial ou implícito na desinência verbal. Simples isso, gente. Porque eu descubro que esse sujeito existe não porque ele está expresso lá na frase, tá? Mas sim porque ele está... Eu descubro ele através do verbo. Ele não deixa de ser simples, tá? Porque ele pode até não estar lá expresso, mas ele tem um núcleo só, tudo bem? Sujeito determinado e indeterminado. Em relação à possibilidade de ser identificado ou não, o sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Eu quero que vocês prestem atenção para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito desinencial, tudo bem? Gente, os vídeos aqui em casa, infelizmente, tem participações especiais de cachorros latindo, tá? Normal. Pode ser que, vou ter que dar pause agora mesmo, tá? Beleza. Então, continuando. Assim, o sujeito é determinado quando é possível reconhecer gramaticamente o sujeito da oração. É o que ocorre com o sujeito simples e com o sujeito composto que nós vimos anteriormente. Está lá expresso, está escrito na oração. Tá? A resposta da pergunta que você faz para o verbo está lá escrita na oração. Tá? Mesmo o sujeito implícito na desinência verbal é um sujeito determinado, porque eu consigo descobrir quem é ele fazendo a pergunta para o verbo. Tá? O sujeito é indeterminado quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não se pode ou não se quer identificar. Gente, o sujeito indeterminado, quando eu fizer a pergunta para o verbo, eu vou encontrar uma resposta de terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas. Tá? Então, se você fizer a pergunta para o verbo e sua resposta for eles, elas, isso quer dizer que seu sujeito é indeterminado e não desinencial. Tudo bem? Vou colocar exemplo aqui, tá? Falaram muito bem de você na reunião. Quem? Eles. Agora, presta atenção aqui que eu tenho o uso da partícula C como índice de indeterminação do sujeito. Acredita-se na existência de vida fora do planeta Terra, né? Eu não sei quem acredita. Sei que alguém acredita, mas não sei exatamente quem, tá? Isso aqui, esse C aí, ele funciona como um índice de indeterminação do sujeito. Não sei quem é que acredita. Alguém por aí. Tudo bem, gente? Cuidado que esse C, ele pode ser pronome apassivador.
Mas nesse caso aqui, que eu tenho um verbo transitivo indireto, que nós veremos lá na frente, porque a gente pergunta acredita em que ou em quem. Tem uma preposição aí. Por isso que ele é transitivo indireto. Então, nesse caso, é índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Cuidado com isso aqui que eu vou falar agora. É importante destacar que quando o sujeito é representado por um pronome substantivo indefinido, sabe aquele? Alguém, algum, algo, não devemos classificá-lo como indeterminado. Indeterminado é só nesses casos aí, gente. Quando você tem essa partícula C ou terceira pessoa do plural. Ele é aqui, nesse caso, com esses pronomes indefinidos, eles são sujeitos simples, tá? Quando eu falo alguém pegou meu caderno. Quem pegou meu caderno? Alguém. Está expresso aqui, está escrito aqui, tem um núcleo só. Simples. Ou então, algo acontece no bairro. O que acontece no bairro? Algo. Está explícito aqui, tá? Simples. Podemos observar que alguém e algo são pronomes substantivos indefinidos, só que eles estão aqui, estão escritos aqui, estão na sua cara. Então, sujeito simples, tá? O sujeito será indeterminado nas seguintes situações: quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não há sujeito expresso na oração, nem é possível identificá-lo pelo contexto. Como, por exemplo, telefonaram para você. Cuidado, porque se tiver escrito eles telefonaram para você, é sujeito simples eles. Isso só vai acontecer se não tiver explícito lá o eles. Você conseguir chegar à conclusão de que o sujeito é eles, porque você fez pergunta ali para o verbo. Vai ser seu melhor amigo a partir de agora, tá? Cuidado, porque quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, seguido de índice de indeterminação do sujeito, que é o C, a gente tem caso de indeterminação do sujeito também, né? Precisa-se de empacotadores, né? Opa! Quem precisa? Não sei, tá indeterminado isso aí, né? E é o verbo transitivo indireto, que eu falo, precisa-se de quê? Eu tenho complemento aqui, eu sei do que eu preciso, que é de empacotadores, mas que eu preciso não, que alguém precisa, porque eu não sei quem precisa, tá? Tem o outro aqui, acredita-se na existência de vida terrestre, extraterrestre. Ok, quem acredita? Não sei, tá indeterminado, eu só sei que alguém acredita, ok? Vale lembrar que a palavra ser pode desempenhar várias funções na oração. Como eu falei para vocês, pode ser pronome passivador. Calma, que tudo isso, gente, que tá ficando meio no ar aqui, que eu tô explicando en passant, eu vou entrar detalhadamente mais para frente. É só ter um pouquinho de calma, né? Que tem aluno que é estressado mais que não sei o quê. É fundamental perceber que quando ele é pronome apassivador, se nós não temos caso de sujeito indeterminado, mas sujeito determinado expresso na oração, porque ela está na voz passiva sintética. Vamos para o exemplo de uma vez, porque vocês não estudaram ainda voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, olha só, quebrou-se a vidraça. Eu não tenho índice de indeterminação do sujeito, porque se eu passar, isso aqui está na voz passiva sintética, se eu passar para a voz ativa, a vidraça foi quebrada, o meu sujeito é a vidraça. Ele não é um sujeito agente, porque ele não toma atitude, ele sofre a ação, mas ele não deixa de ser um sujeito. E no caso, simples, tá? Oração sem sujeito. Temos a oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Ocorrem verbos impessoais, a saber. Primeiro, se eu tenho verbos, tá, que exprimem fenômenos naturais, como chover, anoitecer, relampejar, nevar, trovejar, amanhecer, eu tenho oração sem sujeito, tá? Choveu muito no Rio de Janeiro, anoitece mais tarde hoje. É importante lembrar que se o verbo exprimir fenômeno natural estiver em sentido figurado, tá? Ou seja, eu não estiver falando de chover, cair água do céu, tá? Eu estou falando num outro sentido, de chover reclamação, por exemplo. Aí não, tá? Eu não tenho oração sem sujeito. Então tem exemplo aqui, ó. Choveram reclamações contra aquela marca. Reclamações aqui é o meu sujeito. Porque o chover não está indicando fenômeno natural, ele não está no sentido literal, ele está no sentido figurado, de que muitas reclamações aconteceram, tá? Os verbos fazer
ser e estar na indicação de tempo cronológico ou clima vão indicar que a minha oração é uma oração sem sujeito. Então, ó, faz 2 anos que ele saiu. Sentido de tempo decorrido, oração sem sujeito. A professora está descabelada. Quem está descabelada? A professora. Sujeito simples, né? É 1 hora. Eu tenho verbo ser indicando tempo, tá? O verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido. Então, havia 5 alunos naquela sala. Há 2 meses não converso com meus colegas. Eu tenho o haver no sentido de existir dos 5 alunos e eu tenho também o haver no sentido de tempo decorrido, há 2 meses, tá? Presta atenção porque o verbo existir não é impessoal. Então, se eu estiver usando o existir mesmo, tá? Aí, ele vai ter... Quando eu falo que um verbo é impessoal, gente, quase que eu esqueço de explicar. É porque ele só fica no singular, fixo. Independente do que vir depois, estiver no singular ou no plural, ele não faz concordância. Ele fica sempre no singular. Então, por isso que ele é impessoal. Por isso que eu falo, havia 5 alunos na sala e não haviam 5 alunos na sala. Eu falo... Há 2 meses, não converso com meus colegas, eu não coloco isso aqui no plural, tá? Eu não falo faz 5 anos que faz 5 anos que moro aqui, eu não falo fazem 5 anos que moro aqui, tá? Porque eu estou tratando de verbos impessoais. Mas o existir mesmo, ele é pessoal, tá? Se eu falo havia 5 alunos na sala, ok. Mas eu falo existiam 5 alunos na sala. Tudo bem, gente? Isso tem que ficar muito claro, tá? Coloquei aqui um ponto que é a respeito dos verbos impessoais e a questão da concordância, tá? Foi o que eu acabei de explicar, mas agora vou formalizar aqui, tá? Os verbos impessoais, com exceção do verbo ser, devem ficar sempre na terceira pessoa do singular. Logo, na linguagem culta e na norma padrão, devemos sempre dizer havia muitos carros na rua e não haviam, tá? Ele é impessoal, ele não concorda com ninguém, tá? Faz 5 anos, eu não falo fazem, tá? E é um problema, gente, porque a pessoa fala isso pra gente. Ai, faz 2 anos que eu estudo aqui. Fazem. 2 anos que eu estudo aqui. Você fala, é mesmo? Faz 2 anos? Fazem. A pessoa não se toca, né? E tem gente que às vezes você corrige de boa, né? Como é que é? Ai, nossa. Lembrei do caso. Nossa, esse cigarro impregna o ambiente com a fumaça. Impregna mesmo. São coisas que o povo fala errado, né, gente? Não tem jeito. Inclusive, é válido destacar que quando um verbo auxiliar se junta com um verbo impessoal, isso também deve ficar no modo singular. Isso aí gera dúvida, né? Ó, pode haver muitos carros na rua. Eu não falo podem haver. Gente, isso vai mudar a vida de vocês a partir de agora, hein? Nos debates, vai fazer 5 anos e não vão fazer 5 anos, tá? Então, achou o seu verbinho pessoal lá, né? Colocou um auxiliar junto, fica todo mundo no singular, tá? Gente, acabou, meu povo. Acabou sobre tipos de sujeito. Encontro vocês na próxima aula com dúvidas. Espero que vocês tenham muitas, porque vou fazer questão de sanar todas elas juntinho com vocês. E quando a gente tem dúvida, é porque a gente entendeu, gente. Então, ó, deixa seu like, se inscreve. Um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Gratidão.